Olá, amados irmãos, graça e paz. Então vamos estar dando continuidade aqui à lição 15, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. E hoje nós vamos concluir esta lição, ok, amados irmãos? Então nós vimos aqui, na aula passada, os eventos que ocorrerão no final da grande tribulação. Nós vimos que ocorrerá uma guerra mundial no Vale do Armagedon, onde todos os povos vão estar reunidos para guerrear contra Jerusalém. O anticristo vai reunir esses povos para guerrear contra Jerusalém. Neste momento, os judeus reconhecerão que Jesus é o Cristo, né? E eles clamarão por sua ajuda. Tá? Isto está em Zacarias 12, de 9 a 14, né? Nós já lemos. Fala, né, que Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, que também na sua vinda. A igreja virá do céu com Jesus e Jesus vai entrar pela porta dourada. Outros eventos também preparatórios para o início do reino milenar é que a besta e o falso profeta serão destruídos. Satanás vai ser preso por 1000 anos, ok? Ocorrerá o fim da primeira ressurreição, onde os santos do Antigo Testamento e os santos da grande tribulação que morreram, na grande tribulação, serão ressuscitados para reinarem, participarem das bodas, da ceia, das bodas, e reinarem com Cristo também no milênio. Okay? Ocorrerá o julgamento de Israel e das nações, a ceia das bodas, nós falamos, do Cordeiro. E a nova Jerusalém celestial, ela vai estar pairando sobre a Jerusalém terrena, ok? Então ocorrerá esses eventos. Tá? Nós vimos aqui que sobre a porta dourada, que vários tentaram impedir que se cumpra a profecia da volta de Cristo, porque fala que Jesus vai entrar por esta porta. Então, o rei Saladino, ele resolveu construir, fechar essa porta, com essas grandes pedras para tentar impedir. Várias pessoas já tentaram abrir também essa porta, mas não conseguiram abrir. E tudo isso eles acabam cumprindo as profecias, porque Deus diz que essa porta não vai ser aberta enquanto Jesus Cristo não voltar, ok? Então, ele fechando a porta, esse rei Saladino, ele cumpriu a palavra de Deus, que a porta iria ficar fechada até a segunda vinda de Cristo. E outros também resolveram construir um cemitério na frente dessa porta dourada, porque eles leram, que Jesus é rei e sumo sacerdote. E conforme está em Levítico, eu não lembro a passagem agora, mas fala que o sacerdote não pode tocar em cadáver. Então, eles construindo um cemitério na frente da porta dourada, eles teoricamente impediriam a entrada de Jesus, ok? Mas nós vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu quero ler com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 19. Os irmãos puderem ler nas suas Bíblias. Diz assim, verso 11: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada,
para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui a passagem de Apocalipse onde mostra, fala sobre a segunda vinda de Cristo, já com a igreja no final da grande tribulação, ok? Então aqui no verso 14 mostra: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, ok? Então, quando Jesus volta, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E tem o texto aqui de Zacarias, capítulo 14, de 3 a 4, que diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Então aqui fala que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, ou seja, de frente para a porta dourada, amados irmãos. E fala que vai abrir um grande vale, ok? E nesse vale o cemitério será jogado de um lado para o outro. E a porta dourada vai ser aberta, será aberta. E Jesus vai passar livremente. Amém? Então, dizem, que tem a distância do Monte das Oliveiras até essa porta dourada de 1 quilômetro. Então, Jesus vai estar vindo, com a igreja, e vai ocorrer este grande terremoto que vai abrir um vale para que Jesus passe sem tocar nos cadáveres, ok? Então é algo maravilhoso que vai ocorrer. E continuando, uma aplicação para hoje, sabendo, irmãos, de tudo isso, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Ele vai voltar, como está o nosso temor e tremor diante dele, Será que Ele tem reinado em nossos corações? Ou temos negligenciado o governo de Deus, que é soberano sobre todas as coisas? Nós vemos no mundo, hoje, tempos difíceis, e parece que está tudo fora do controle, tudo como dizem, de pernas para o ar, mas para Deus Ele reina soberano, Ele está no controle de tudo. Quando Jesus voltar, então, Ele se assenta no trono ali em Jerusalém, vai reinar, mas antes de começar o reino, nós vemos que Ele vai julgar as nações e Satanás será preso por 1000 anos. E a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ok? Então, isso está no Apocalipse capítulo 20. Tá? Eu quero ler com os irmãos aqui também. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6. Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós vemos aqui várias coisas, né, irmãos? Vemos que Jesus volta, pisa nos pés dos montes, no Monte das Oliveiras, ocorre um vale, um grande terremoto que abre um vale e abre a porta. Jesus se assenta no trono, né? Fala aqui no verso 4 de Apocalipse 20, que nós acabamos de ler: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então começa o julgamento das nações, né? Daqueles que foram decapitados por causa do testemunho. Ou seja, então vai ocorrer uma ressurreição aqui também, ou seja, o fim a segunda parte da primeira ressurreição. Por quê? A primeira ressurreição vai ocorrer por conta do arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a partir desse momento, se dá início à primeira parte da primeira ressurreição. Ok? E aqui, no final da grande tribulação, quando Jesus voltar, ocorre o fim desta primeira ressurreição, onde os santos do Antigo Testamento ressuscitarão e os santos que morreram durante a grande tribulação. Ok? Então fala dessa primeira ressurreição. Ok? Continuando, uma outra aplicação. Qual tem sido a nossa visão sobre a questão do mal? Né? Sabemos que o mal existe, é verdade, mas ele já está derrotado. Né? Jesus já derrotou o mal, já deu a sentença do mal. Né? Satanás ele já tem a sentença decretada, porém a condenação dele, o cumprimento da pena, ocorrerá no final do período milenar, ok? Antes ali do juízo do grande trono branco, ok? Então, depois do milênio, depois dos 1000 anos, fala, né, que Satanás será solto e derrotado. Então aqui, a partir do verso 7, nós lemos assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, finalmente, o diabo, né, Satanás, o anticristo, o falso profeta, serão destruídos, mas mais especificamente Satanás. Tá? Ele vai reunir, né, vai ser solto, reunir as nações para a última peleja contra Deus e a igreja. E aí, neste momento, cairá fogo do céu e ele será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, né, o anticristo e o falso profeta. Ok? E aí todos serão julgados. Né? Aí, depois deste momento, aí aparecerá o grande trono branco, né? O versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros.
Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok? Então aqui o julgamento de todos os ímpios. É neste momento que ocorrerá a segunda ressurreição, que a segunda ressurreição é para a condenação. Ok? Então, uma outra aplicação aqui, amados irmãos. Você já experimentou a vida eterna, né, que Jesus oferece gratuitamente, né, e os nossos familiares e amigos, né, nós possamos falar para eles, né, das boas novas do Evangelho, né, porque senão eles terão que passar por duras consequências, ok? Então precisamos constantemente pregar o Evangelho. Aqui fala, né, o ponto 5 as principais escolas de interpretação sobre o milênio. Basicamente tem os pré-milenistas, que se dividem em pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas. A diferença básica desses dois grupos é que os pré-milenistas históricos eles acreditam em apenas uma ressurreição, e os dispensacionalistas, que é a visão que nós estamos seguindo aqui nesta lição, acredita que a primeira ressurreição ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira no momento do arrebatamento, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e o fim desta primeira ressurreição, quando já voltamos com Cristo no final da grande tribulação e Jesus ressuscita os santos do Antigo Testamento e os santos que morreram durante a grande tribulação. Então, basicamente, são estas as diferenças, tá ok? Os pós-milenistas são aqueles que acreditam que nós vamos estar pregando o Evangelho, prega o Evangelho para um, aí se converte, o outro se converte, até que todos no mundo inteiro aceitem a Cristo, e aí o mundo fica em paz, e aí começa o milênio, né? Então eles acreditam nessa visão, ok? E os amilenistas que acreditam, que é não no grego, né? No não milênio. Eles não acreditam que vai ter um milênio literal terreno. Eles acreditam que o milênio já está acontecendo no mundo espiritual, né? Porque Cristo está reinando. Então, essa é a diferença, ok? Mas outra aplicação aqui, né? Como está a nossa expectativa sobre a volta de Jesus, né? Então, que em vez de vivermos em discussões, né? Se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, ou depois, né? Discussões sobre vai ter milênio ou não vai, né? Nós temos que estar mais preocupados em pregar o Evangelho das Boas Novas, ok? E para concluirmos, tem algo interessante aqui que o Dr. Augustus Nicodemos fala, né, que os pontos essenciais da escatologia são claros para todas as posições e todos concordam com esses pontos principais, que são eles que, primeiro, Jesus voltará, né? Segundo, Jesus julgará os vivos e os mortos. Isso todos, né, nós concordamos. Todos concordam que haverá a ressurreição dos mortos. Todos concordam que Satanás será julgado e condenado e que haverá um período de paz e prosperidade. Então, isso é o mais importante, né? Então, são os pontos principais da escatologia, ok? Então, basicamente é isso, irmãos, que eu queria deixar com os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem me contatar, ok? Espero ter esclarecido da melhor forma possível esta aula sobre a segunda vinda de Cristo, ok? Deus abençoe os amados irmãos e até a próxima aula.